Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E é um prazer enorme também ter a oportunidade de dissecar um pouco do texto que foi sugerido, o texto que eu tenho como título Responsabilidade e Destino, do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Antes da gente pensar um pouco sobre esse tema da noite, responsabilidade e destino, eu vou convidar vocês, como sempre faço, para uma pausa. E essa pausa ela tem uma função muito importante. Aliás, ela tem algumas funções importantes. A primeira função é de criar um espaço interno que nos capacite a compreender e a nos abrir para novas possibilidades de compreensão e entendimento. Também tem a função de criar uma egrégora entre nós que favoreça o nosso diálogo, mesmo estando sendo dessa forma, mas que favoreça a construção de um campo vibracional que seja positivo para tanto para o que eu vou falar, para que eu tenha intuição para falar, que eu possa receber essa enorme ajuda dos amigos espirituais, como que vocês recebam essa ajuda no sentido de amplitude de entendimento. Sempre quando a gente vai dar uma aula de yoga, né, quando um professor vai dar uma aula para os alunos, na Índia é muito comum vibrar um mantra que pede que haja entendimento entre aquele que fala e aqueles que vão escutar, e que haja uma sincronicidade, um campo vibracional favorável, que não haja desentendimento e que não hajam obstáculos na compreensão do conteúdo. Da mesma forma, eu peço nesse momento que nós possamos juntos criar essa egrégora que favoreça tanto a forma como isso sai de mim, como a forma como o conteúdo pode adentrar em cada um. Isso é muito importante para que não haja distorções e incompreensão, né, sobre o tema. Então, convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a perceberem a presença de vocês e a sentirem essa presença, buscando acalmar um pouco a mente, buscando sentir de uma forma muito mais consciente a sua respiração e deixando o peso do seu corpo apoiado sobre o assento, apoiando as suas costas e relaxando um pouco mais os ombros, relaxando um pouco mais o semblante, relaxando um pouco mais a mandíbula. Inspire, expire, solte um pouco mais, vá relaxando, vá deixando os músculos faciais descontraídos, vá sentindo a sua presença. Vamos trazer à nossa mente um agradecimento a Deus pela essa oportunidade desse encontro, dessa sanga, dessa comunidade espiritual que se reúne, de toda a ajuda que recebemos de uma forma contínua e amorosa dos nossos guias, verdadeiros anjos da guarda, que nos protegem, os mentores espirituais, enviando essa energia para todo o planeta, em todos os lugares onde há a predominância do ódio, da disputa, das desordens, do egoísmo, enviando essa energia para todos os lugares
onde a violência esteja tentando intimidar o amor e a paz. Que haja compreensão, Senhor. Que haja mais amorosidade entre teus filhos. E que possamos lembrar da nossa natureza espiritual em cada minuto do dia. Que todo o planeta receba essa energia de paz. Que todos os seres sencientes experimentem a paz. E que haja amor, prosperidade e felicidade. E vamos trazer as mãos unidas em prana. Vamos inspirar. E ao expirar, vibremos 3 vezes o mantra Om. Vamos descendo as mãos bem devagarzinho, vamos apoiando-as sobre as suas pernas e podemos abrir os olhos suavemente. Então, o tema hoje é responsabilidade e destino. Do livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, responsabilidade e destino. Nós sabemos que, como espíritos em processo evolutivo, nós ainda somos errantes, porque nós não temos todo o conhecimento necessário, não temos todas as habilidades desenvolvidas ainda. Muitas vezes estamos muito parecidos com crianças que estão amadurecendo ainda o sistema nervoso. Muitas vezes nos sentimos ainda como essas crianças despreparadas para os desafios da vida. Fato é que a maioria de nós, a maioria ainda está em processo de reconhecimento da missão, do Dharma. A maioria ainda está em processo de identificação do que realmente se prontificou a realizar nessa encarnação. A maioria ainda não consegue lembrar da sua natureza espiritual, que deve ser predominante sobre a natureza material. A maioria ainda está focada no umbigo, então todas as benesses devem ser voltadas para si mesma. A maioria acha que deve ser importante mais do que o próximo e, portanto, seus desejos devem ser atendidos de acordo com a sua vontade. A maioria acha que muitas vezes a sua vontade deve ser atendida mesmo que à força. Então, nós ainda estamos num mundo onde estamos em processo evolutivo e esse processo significa que ainda estamos repletos de ignorância, no sentido de que ignoramos ainda verdadeiramente a natureza divina que habita em nós. Esquecemos que somos filhos de um Deus absolutamente perfeito e amoroso e que, portanto, como seus filhos, nós somos herdeiros legítimos de uma potência divinizável. E eu sempre falo isso aqui, e sempre que eu falo isso, eu me lembro do meu querido Paramahansa Yogananda, um yogi incrivelmente realizado, que nasceu na Índia, mas que terminou migrando para o Ocidente, para a Califórnia e, enfim, para poder implantar a yoga
a Kriya Yoga no Ocidente e que deixou mensagens lindas. E ele dizia isso: não peça a Deus como um filho bastardo. Quando for conversar com seu pai, com o pai que está no céu, lembre-se que você é um filho legítimo. Peça como um filho legítimo. E como filhos legítimos que somos desse Deus amoroso, nós herdamos potencialidades desse Pai. Deus, quando nos criou, Ele, obviamente, nos dotou de todas as competências necessárias para que pudéssemos fazer essa grande jornada evolutiva, a jornada da transcendência, a jornada da transmutação. Não é uma jornada fácil, todos nós sabemos, mas é uma jornada absolutamente possível, até porque alguns mestres já realizaram e deixaram um legado de um caminho feito, realizado, e que nos dá indícios de grande possibilidade de que, com esforço, responsabilidade e com um propósito em dia, nós podemos alcançar. Essa jornada é possível. Nesse texto, Emmanuel nos diz exatamente isso. Deus nos dá as ferramentas necessárias para que sejamos exitosos no processo evolutivo. A gente precisa compreender que o cosmos, que Deus, que o universo, que essa potência divina, não tem nenhum interesse em que fiquemos estagnados no nosso processo evolutivo. Todo o interesse desse Deus maravilhoso é que possamos alcançar as nossas metas espirituais e nos transformar em seres com habilidades de formar um grande grupo de auxílio universal, de sermos contribuintes universais. Então, é de interesse desse cosmos, desse Deus, dessa sabedoria cósmica, que nos tornemos autônomos e competentes no processo de evoluir. Acontece que nós, muitas vezes, somos retardatários no nosso caminho. Muitas vezes, nós permanecemos no lugar de tentar atribuir sempre ao outro ou às coisas de fora a dificuldade de focar no que é preciso para atingir a nossa meta. Quando a gente atribui a culpa ao outro, parece ser mais fácil assumir que estamos tendo dificuldades em fazer valer toda a indumentária, toda a caixinha de ferramenta que Deus nos deu para que pudéssemos termos capacidades de realizar o nosso propósito, a nossa meta, o nosso Dharma. Então, a gente atribui a um, atribui a outro, atribui ao pai, à mãe, e se esquece que todo o processo dificultoso no caminho, tudo aquilo que atribuímos como obstáculo, na verdade, é uma matéria bruta, e matéria bruta no sentido de é algo de real importância para dar uma dinâmica ao nosso processo evolutivo. Ninguém evolui na zona de conforto. Ninguém evolui num ambiente absolutamente impecável, saudável, onde não exista atrito, onde não exista desafio, onde não existam controvérsias, onde não existam coisas a serem transformadas. Então, na zona de conforto, ninguém sai do lugar, porque permanece ali e ali vai ficando. Todos os obstáculos que aparecem no nosso caminho, e quando eu falo obstáculos, eu falo todas as dificuldades que podemos reconhecer nessa encarnação, desde processos relacionais, pai, mãe, irmão, irmã, até
processos no trabalho, relações interpessoais, enfim, a relação com seu propósito espiritual, com seu caminho, com seu dharma, todas as dificuldades que surgem, elas têm o propósito de aguçar as nossas competências para que possamos despertar nesse caminho, assumindo responsabilidades, assumindo o controle, não no sentido, controle no sentido assim, assumindo as rédeas, o leme da nossa embarcação, e com a mão forte no leme, possamos nos orientar para que lado seguir, norte, sul, leste, oeste. Eu sempre digo que quando a gente se pega em real sofrimento, em profundo sofrimento, tem 5 passos que são importantes para que a gente possa sair desse lugar e para que a gente possa transmutar. O primeiro passo é incomodar-se com o sofrimento. Se a gente não se incomoda, não se indigna com a dor, com o desconforto, com a angústia, se a gente vai achando tudo muito familiar, a gente vai ficando ali. Vai ficando ali. A gente vai aprendendo, infelizmente, a administrar o sofrimento de uma forma que não é referente a um progresso, não se refere a progresso, mas à estagnação, né? Se a gente não se indigna com o sofrimento, se a gente perde contato com a nossa natureza espiritual saudável, com o direito que temos à vitalidade, com o direito que temos a experimentar alegria e prazer, com o direito que temos de experimentar a saúde espiritual, energética e física, se a gente perde contato com o que é salutar e que é direito nosso ter, a gente começa a se familiarizar com sofrimento, doença, tristeza, melancolia. E essa familiaridade vai fazendo com que deixemos de investir uma real energia para que faça uma transformação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar que estamos sofrendo e não naturalizar o sofrimento. Não dizer, mas está todo mundo sofrendo, o planeta está assim. Não, não. Eu não sou todo mundo, eu não quero me familiarizar com o sofrimento. Eu sinto que eu não estou no meu lugar. Estar em eterno sofrimento não deve ser o meu lugar. Esse é o primeiro passo. Não deve ser o meu lugar. O segundo passo é, compreendendo que nesse lugar de sofrimento e que esse lugar não é meu, não tenho familiaridade, nem quero desenvolver. O segundo passo é compreender a natureza desse sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Bom, eu estou sofrendo, eu identifico e não gosto desse lugar, mas por que eu estou sofrendo? Qual é a natureza desse sofrimento? Né? O que está provocando, promovendo esse sofrimento em mim? O terceiro passo é fazer um levantamento de recursos que temos para poder sair desse lugar de sofrimento. Quais são os meus recursos espirituais e emocionais? Eu sou uma pessoa com fé, eu posso orar, eu posso meditar. Eu sou uma pessoa com curiosidade filosófica, eu posso me aprofundar numa filosofia. Eu sou uma pessoa com dons para voluntariado, eu posso doar o meu trabalho e o meu tempo como forma de ter méritos. Eu sou uma pessoa com habilidades emocionais, né? Eu sou uma pessoa que gosta de música, então a música pode ser um recurso para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de apreciar a natureza, de contemplar a natureza, então andar na natureza é um recurso para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de lidar com o que é humano, então
eu posso conversar com pessoas, eu posso trocar ideias, eu posso me socializar, fazer um inventário dos recursos que temos. O que é recursivo para mim? O que é que eu faço e que me faz bem? É mais ou menos isso. Inventário de recursos é o que é que eu faço e me faz bem? E quando eu faço, eu me sinto empoderada, eu me sinto regenerada, eu me sinto mais energizada. Fazer um inventário, esse é o terceiro passo. Então, eu reconheço que eu estou em sofrimento e não me familiarizo com isso, não quero estar nesse lugar. Vou buscar compreender a natureza através de uma autoanálise, uma autoinquirição, né? Uma autoanálise. Qual é a natureza desse sofrimento? O terceiro passo, fazer um inventário dos recursos que eu identifico como sendo recursos que me trazem vitalidade, força e que podem me ajudar a sair desse lugar, né? O quarto passo, eu preciso me responsabilizar pelo meu processo. E aí a gente está entendendo o texto Responsabilidade e Destino de Emmanuel. Se eu não me responsabilizo pelo meu processo, se eu atribuo minha glória ou minha derrota ao outro, eu sou refém do que está lá fora. Eu perdi contato com a minha potência. Eu perdi o contato com a minha natureza espiritual. Eu perdi o contato comigo mesma. Eu perdi o contato com as minhas habilidades. Então, quarto passo, eu preciso me responsabilizar pelo meu processo. O processo em que eu vou iniciar para sair desse lugar de entristecimento e para, através dos recursos que eu estou levantando, de que eu tenho e que sou capaz, eu me responsabilizo pelo processo para que eu me organize, me regule de toda forma possível. Posso, inclusive, pedir ajuda. Isso não exclui, isso inclui pedir ajuda. Buscar de que forma eu gostaria de ser ajudado. Eu gostaria de fazer um processo terapêutico, eu gostaria de fazer uma yoga, eu gostaria de participar de um voluntariado, eu gostaria de fazer um grupo de oração, eu gostaria de fazer um grupo de estudo filosófico, eu gostaria de fazer parte de um grupo mediúnico. Eu preciso saber, eu preciso saber e preciso me disponibilizar, porque o quarto passo diz que eu tenho que me responsabilizar pelo meu processo. E se eu tomo essa responsabilidade para mim, muda tudo. Muda absolutamente tudo. E o quinto passo, veja só, incomodar-se com o sofrimento e não se familiarizar, não criar uma zona de conforto com o sofrimento. Ah, é isso mesmo, a minha vida é sofrer, eu já nasci assim. Não entrar nessa. Compreender a natureza do sofrimento através da autoinquirição, que é o autoquestionamento, o se perguntar, o meditar, a autoanálise, o refletir, né? Terceiro passo, fazer um levantamento, um inventário dos recursos que podem te ajudar nesse processo de cura. Quarto, responsabilizar. E o quinto, perseverar no propósito da autotransformação. Se nós não tivermos paciência e disciplina, paciência e determinação, nada vai acontecer. O processo evolutivo, o processo de transformação, exige perseverança, perseverar com disciplina e paciência. Perseverar com diligência e paciência. Porque nada se transforma de uma hora para outra. As coisas são processuais. E eu preciso ter determinação para manter o foco em não querer voltar para aquele lugar de sofrimento. Se eu fui, se eu estive e que eu não quero voltar, porque eu definitivamente não me identifico com isso. Então, nós temos aqui 5 passos simples que fazem com que a gente entenda
Por que é que Emmanuel fala em responsabilidade e destino? Porque eu preciso me responsabilizar pelo destino que eu estou escolhendo ter. Se eu tenho um protocolo saudável, se eu invisto minha energia nos meus propósitos, em me tornar uma pessoa melhor, se eu faço autoestudo é a capacidade de eu estar me questionando. É como se eu estivesse me olhando diante de um espelho com toda a honestidade possível e olhando minhas dificuldades e percebendo quais são minhas habilidades, né? Eu tenho dificuldade, mas eu também tenho habilidade. E como é que eu posso mobilizar essas duas forças para que eu mantenha o meu propósito de pé? Então, se eu tomo consciência das minhas potencialidades, se eu vou pedir ajuda, se eu também me proponho a me abrir nesse processo, a minha responsabilidade vai, obviamente, me trazer um destino suave, um destino de aprendizado, um destino de conhecimento, um destino de regeneração de hábitos, de velhos hábitos, de mudança de velhos hábitos, de padrões emocionais e psíquicos que me deixaram numa zona de adoecimento, de enfermidade. Se eu tomo esse propósito, essa responsabilidade, e eu vou imprimir a força necessária, e eu vou imprimir meu propósito, no meu propósito, a minha competência espiritual, se eu vou estudar, se eu vou pedir ajuda, claro que o meu destino será um destino suave. Claro que eu vou contar com a organização não só da minha psique e da minha espiritualidade, mas dos meus próprios guias que estarão em acordo e de acordo com a minha meta espiritual. Mas se eu tenho dificuldade em me responsabilizar, porque eu estou sempre atribuindo meus erros para os outros, minhas dificuldades para os outros, isso vai me inundando de um sentimento de impotência, de vulnerabilidade, de incapacidade e de passividade, onde eu termino perdendo toda a potência que eu tenho, porque eu deixo de fazer contato com essa potência transformadora, porque eu estou aguardando que o milagre caia do céu, que alguém faça alguma coisa por mim, que alguém resolva a minha vida. E não vai acontecer. E não vai acontecer. Porque quem tem que resolver sou eu. Quem tem que fazer sou eu. Isso não impede, vou dizer de novo, vou ser bastante redundante, isso não impede que eu peça ajuda. A ajuda é muito bem-vinda. Quando a gente se abre para pedir ajuda, uma coisa já se deslocou em nós. Estamos tocando com muita profundidade o senso de humildade, porque nós reconhecemos que sozinhos não vamos dar conta. E sabe, está tudo bem, porque nós vivemos numa rede de apoio. Só vale a pena se for assim. Então você pode pedir ajuda. O pedir ajuda é uma atitude de extrema nobreza, porque é o reconhecimento de que naquele momento sozinho não vai dar. Mas quando eu me abro para pedir ajuda, isso é uma atitude de grande humildade, é uma atitude de grande abertura, é uma atitude de amplitude, é como se nosso campo se ampliasse para recepcionar a ajuda do outro. Isso é muito nobre. Então, quando eu me responsabilizo pelo meu processo, quando eu assumo que eu preciso fazer a minha parte, mesmo recebendo ajuda, preciso fazer a minha parte. E eu garanto que grande parte sou eu que terei que fazer mesmo. Porque é o meu processo. Então, eu me disponibilizo o esforço necessário para mudar. Porque eu não me identifico mais com aquele lugar que eu estava. Aquele lugar é desconfortável. É que nem o útero materno, que durante um tempo, durante os 9 meses, um lugar extremamente acolhedor, é um lugar, na maioria das vezes, extremamente confortável. Mas chegando o momento, não dá mais. A criança empurra, a criança se sente espremida, a criança se sente desconfortável e ela quer sair.
E ela precisa querer sair. E aquele ambiente que era confortável precisa ficar desconfortável para que a criança saia e experimente o mundo lá fora. A mesma coisa somos nós. As situações desafiadoras, elas vão chegar a um ponto limite onde nós não podemos caber mais nelas. Porque se a gente vai se ajeitando para caber, a gente não vai sair. E a gente vai desenvolvendo justificativas inconscientes para permanecer naquela dor e naquele sofrimento. Porque a gente vai começar a achar ganhos secundários, se vitimizando, na sofrência, achando que alguém tem que tirar você, que alguém tem que fazer isso, que alguém te deve alguma coisa. Que o mundo todo deve alguma coisa. Não, não é por aí. O ambiente precisa se tornar difícil o suficiente para que queiramos sair. E para que queiramos dizer, não, não, para lá eu não volto mais. Para lá eu não volto mais. Isso que faz a gente andar, caminhar em direção reta adiante. Então, quando a gente fica naquele lugar do sofrimento, quando a gente começa a justificar o sofrimento, que vai se estendendo e que vai criando desdobramentos, e a gente vai desenvolvendo todo um pensamento de sofrimento. E aí todas as expectativas são em torno de sofrimento, porque há só tragicidades. Aí a gente vai se afundando num lamaçal de dor terrível. Então, a proposta de Emmanuel é que possamos nos responsabilizar pelo nosso processo, para que tenhamos nossos dons e competências herdados por esse Deus, desse Deus maravilhoso, para que possamos ativar essas competências, essas potências, e que possamos fazer o nosso processo de transmutação, que é para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. O processo é mudar, mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso me identificar com a leveza. Eu preciso voltar a experimentar o lugar de prazer. Eu preciso me lembrar que um dia eu senti muita alegria, muita felicidade, espontaneamente. Eu não posso perder contato com isso. Então, um bom exercício é buscar na nossa fisiologia, na nossa memória corporal, lembranças alegres, memórias felizes, situações agradáveis. Isso é um exercício incrível de fazer um rastreamento no corpo, lembrando situações de extrema alegria, situações de leveza, situações de prazer, situações onde você fez contato com uma potência, porque quando você fizer isso, a sua mente vai identificar que você já experimentou isso em algum momento. E vai acender de novo o desejo de voltar a esse lugar, se desidentificando daquele lugar de dor e sofrimento. Porque se a gente deixar, a gente vai ficando. E dizendo, e fazendo você dizer, não, eu não pertenço a esse lugar de dor e sofrimento. Eu sei, e eu já experimentei alegria, vitalidade. Eu já experimentei força, satisfação e prazer. Esse é um excelente exercício, porque naturalmente a mente vai ficar voltando na ruminação, por incrível que pareça, na maioria das pessoas, do que é desagradável. E é isso que nós não queremos. Nós queremos ruminar o que é feliz. Nós queremos lembrar, ter lembranças de alegria, prazer, vitalidade, expansividade. Então, vamos nos responsabilizar. Lembrando desses 5 passos que eu falei aqui. Incomodar-se com o sofrimento, trazer a memória de dias felizes, de experiências felizes,
de situações felizes, de conteúdos alegres. Pode ser da sua infância, pode ser da sua juventude, não importa. Faça contato com coisas boas que você experimentou, com sensações boas que você experimentou, e se identifique do lugar de sofrimento. Compreenda a natureza do seu sofrimento a partir desse questionamento pessoal, desse questionamento íntimo. Não tenha vergonha de olhar, de se ver, de se perguntar e de dizer: ah, agora eu entendo, eu estou ruminando, eu estou tendo dificuldade em aceitar que eu preciso sair disso, eu estou tendo dificuldade em soltar o controle, eu estou querendo controlar o outro, eu estou querendo que o outro faça o que eu quero, por isso eu sofro. Você sofre porque você está querendo controlar o outro. Terceiro passo, faça um levantamento dos seus recursos. Descubra o que é bom para você, o que te dá prazer e alegria. Quarto passo, responsabilize-se pelo seu processo de mudança. E o quinto, persevere no seu propósito. Mantenha a sua energia nesse propósito. E a proposta é que possamos otimizar o nosso caminho espiritual. Possamos otimizar o nosso Dharma. E assim eu encerro a nossa conversa da noite de hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Agradeço imensamente. E vamos fechar os nossos olhos. E vamos apenas agradecer a Deus. Que possamos ser tocados de alguma forma pelas palavras do Emmanuel, pelo esse propósito de mudança, pelas nossas metas, que possamos reacender as nossas metas espirituais e que possamos encontrar uma ajuda enorme dos nossos guias e mentores para que tenhamos êxito na nossa proposta de grande transformação. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida, pela saúde, pela paz. Obrigada pela inteligência espiritual que nós temos, pela nossa capacidade de reflexão, pela nossa capacidade de entendimento. Obrigada pelas nossas famílias, inclusive famílias cósmicas, e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos trazer as mãos unidas em Sonã e vamos terminar dizendo um Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Namastê.